Nós estamos hoje no penúltimo domingo dessa série, e como eu falei na semana passada, se você está achando essa série pesada, tensa, um pouco ofensiva, com textos complicados, eu quero dizer duas coisas. A primeira coisa é que eu também estou achando, porque o texto que eu trago para pregar aqui no domingo, eu tenho que ficar pensando e debruçado sobre ele durante a semana. E eu acho que nenhum pastor no mundo tem autorização, ou pelo menos deveria ter autorização, para pregar sobre um texto que ele mesmo não tenha sofrido antes. Então, muito do que a gente tem conversado aqui nessa série tem a ver com aquele momento em que a gente compartilha as nossas dores, fraquezas. Opa! Espera aí, atenção. Opa, aí, voltamos. Ok? A produção estava tentando melhorar a minha voz. Não adianta, não vai mesmo. A prova é que não vai. Deus falou, não tem jeito. Foi essa a voz. E compartilhar isso é complicado, porque isso mexe com as nossas feridas. Segunda coisa, para trazer calma ao nosso coração, como nós comunicamos na semana passada, a próxima série é sobre família. Então, a próxima série é mais tranquila. Nós vamos tratar de temas como, por exemplo, minha família, não tem problema. Minha família é o céu. Minha sogra é linda. Sei lá, churrasco da minha família sempre termina em louvor. Serão esses temas que nós vamos trabalhar, provavelmente na próxima série, para tranquilizar o nosso coração. Eu não sei, basicamente, onde é que está a cabeça dos presbíteros dessa igreja que definiram essas séries para o começo do ano. São homens de Deus, mas que querem trabalhar o nosso coração de uma maneira muito peculiar. Então, nós somos gratos pelos presbíteros dessa igreja, mas, ao mesmo tempo, nós nos colocamos em profundos desafios diante da palavra de Deus. Nós estamos nessa série chamada Jesus Desconhecido, tentando mostrar que muita gente acha que conhece Jesus, mas quando se depara ao que Jesus diz na Bíblia a respeito de como a vida é, de como a vida deveria ser, de como a vida será e de como Ele mesmo é, as pessoas se assustam de uma tal forma que muitos têm que voltar para a Bíblia para simplesmente ver se as coisas são assim mesmo. E isso mexe, eu acho que particularmente com cristãos mais antigos. Porque nós no Brasil, muitos de nós aqui no Brasil, somos vítimas de uma teologia bíblica muito ruim, ou então rasa. E quando nos deparamos com textos da palavra de Deus, mostrando a realidade nua e crua, o mundo como ele é de verdade, como Deus o fez, isso nos assusta. Então, sim, Jesus é desconhecido por muita gente que nunca pisou numa igreja, óbvio, mas também Jesus é desconhecido por muita gente que tem pisado em igreja todo fim de semana. Particularmente, o texto dessa noite vai mostrar um pouco disso na parte final dele. Antes, no entanto, o texto vai mexer com uma outra parte complicada para nós, que é aquela parte que a nossa cultura tem formatado em nós, tentando provar que tudo existe para o seu bem. Nós estamos numa cultura que tenta nos mimar e tenta tirar de nós todo tipo de sofrimento, angústia, como se essas coisas em si fossem ruins e não produzissem, dentre outras coisas, maturidade. As pessoas mais experientes aqui poderiam dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Seres humanos são muito mais formados, forjados e amadurecidos no sofrimento do que na tranquilidade. Dizem por aí que mar bom não faz marinheiro. O que faz um marinheiro é tempestade em alto mar, é mar revolto. E aparentemente a vida é assim também. No entanto, não é isso que a gente vê na sociedade. Na sociedade a gente vê a cultura dizendo que você pode, você consegue, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos. Se faz bem para você, não pode ser errado. Se você gosta, então você tem que experimentar. Tudo focado em nós. Enquanto a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. A Bíblia vai dizer: nós somos muito perigosos, então se nós dermos vazão a quem nós somos, coisas ruins vão acabar acontecendo. Nós, por exemplo, não conseguimos medir a capacidade maléfica que nós temos. Quem aqui
poderia dizer, dentre outras coisas, o seguinte: eu, em nenhuma hipótese e em nenhum momento, nunca vou matar alguém. Você poderia dizer assim: não, eu não quero fazer isso. Mas será que a gente poderia dizer que a gente nunca vai fazer isso mesmo? Porque se de repente acontece alguma coisa, você dá aquela surtada e aconteceu. Eu conheço muita gente que depois de fazer algo muito ruim, diz assim: eu simplesmente não sei o que deu na minha cabeça. Eu simplesmente não sei. Eu fiz o que eu mais rejeitava a minha vida toda. Eu fiz o que eu mais odiava nas pessoas a minha vida toda. Mas aconteceu algo que eu nem mesmo sei explicar e pronto, fiz. Foi uma burrada, uma besteira, mas fiz. Perdi a cabeça. Quantos de nós poderiam dizer isso? Eu nunca vou perder a cabeça. Assim, embora a sociedade diga: confie em você mesmo, busque os seus sonhos, os seus objetivos, uma análise mínima da própria vida vai mostrar o quê? Nós não somos confiáveis. Não somos tão confiáveis assim. Nós precisamos de freios, limites. Justamente o que a Bíblia vai fazendo na nossa vida, dizendo: até aqui você pode ir, depois fica perigoso, não vá. A gente, no entanto, imagina que as cercas que a palavra de Deus vai colocando à nossa volta são como uma grande prisão. Só que a Bíblia coloca uma cerca porque depois da cerca tem um precipício. E na verdade, muito mais do que uma prisão, é uma proteção que ela faz, não contra outros, mas contra nós mesmos. A própria Bíblia diz algo fundamental a esse respeito: o coração humano é extremamente enganoso. Você acha que conhece o seu coração, mas a gente não conhece. Nós somos surpreendidos por nós mesmos. No texto de Lucas 13, a partir do versículo 22 até o 30, está escrito assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Até que alguém faz para Jesus uma pergunta categórica: Senhor, são poucos os salvos? Essa é uma questão que o ser humano trata desde que o mundo é mundo. Mas eu preciso fazer uma pergunta antes para saber a opinião de você que está aqui. Você acha, tem mais gente no céu ou no inferno? O que você acha? Vamos imaginar que o céu e o inferno, então, são lugares reais. Vamos imaginar isso, como a Bíblia diz. Se é do jeito que a Bíblia diz, você diria, a sua opinião, tem mais gente no céu ou mais gente no inferno? Quem acha que tem mais gente no céu do que no inferno? Quem acha, assim, tipo, tem mais gente no... Pelo que eu estou vendo aí, tem mais gente no céu. Alguém? Nossa, vocês são desanimados com relação ao ser humano. Olha, eu fico temeroso de ver como vocês não estão valorizando as pessoas. Quem é que acha que tem mais gente no inferno, então? Tipo, para vocês, o inferno é como uma rave lotada de gente e o inferno é um show de Van Lins. 3 pessoas, mais ou menos. O céu? É o céu? É ato falho. Foi mal, opa, muda. E o céu, então, tem o público de Van Lins. É mais ou menos isso que... Essa é uma questão que seres humanos tratam desde sempre. Senhor, quem vai ser salvo? E aí, então, as pessoas começam a questionar isso de várias maneiras. Quem é que vai ser salvo? E mais, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quais são os parâmetros que definem isso? Quem é que vai para o céu, quem é que não vai para o céu? Qual é a linha divisória que vai demarcar quem vai e quem não vai? Para a gente explicar um pouco disso, há quatro teorias que são teorias principais a respeito dessa questão. A primeira teoria é a seguinte teoria, e é a mais legal. Essa eu já vou começar com a mais legal, que é a teoria que eu votaria se tivesse uma votação antes de Deus definir a coisa toda. Qual é que eu votaria? Eu votaria na seguinte: Deus vai salvar todo mundo. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim essa é a mais legal. No fim, Deus vai chegar e falar assim: pegadinha do malandro, ei, todo mundo vai para o céu, ei. Sei lá, uma coisa do tipo assim,
No fim, Deus vai olhar para a gente e vai falar, ó, não importa o que você fez, não importa como você viveu, não importa o que você acreditava, não importa. Vai todo mundo para o céu. No entanto, essa teoria tem alguns problemas, que é até um pouco de um problema de justiça, porque Hitler deveria ir para o céu ou não? O que vocês acham? E é complicado, porque se todo mundo vai para o céu, ele está lá. E aí, imagine você ser vizinho dele. É um negócio meio chato. Não seria uma coisa assim lá muito agradável. Né? Dependendo... Bom, não vou nem falar outros nomes. Eu vou pegar só esse que já morreu, que ninguém gosta. Ninguém gosta, né? Só mais assim, mais até... Porque no Brasil é bom perguntar. Hoje em dia é até bom ter... Ninguém, ok? Estamos num lugar comum. Até é bom perguntar para já que qualquer... Vai que a pessoa fala, não, eu me ofendi, eu não vou mais naquela igreja, cheguei lá, falaram mal de Hitler, eu não vou mais. Olha, se você tem alguma crise com relação a isso, um abraço aí na alma. Bom, vamos lá. No entanto, essa é a mais legal, porque essa é uma teoria que coloca o ser humano assim, como alguém tão importante, que Deus não consegue ficar longe. Deus até poderia falar assim, não vou ficar longe, mas não aguenta. É aquela coisa assim, Deus tem uma música maravilhosa, Armandinho, cantor das multidões, não sei quantos lembram, produção até me apresentou esse cantor há um tempo atrás. Eu não sei nem se é ele que canta essa música, eu estou só chutando, que quando Deus te desenhou, ele estava namorando. É Armandinho? Que música maravilhosa. Quantos conhecem essa música? Quantos fez sucesso no Brasil? O Brasil é tão ruim, tá tão mal que uma música, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Ele estava namorando mesmo. A letra é essa. Não é ele estava namorando, ele estava namorando. Foi uma licença poética, a lá Vinícius de Moraes que ele fez. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. É maravilha, poesia pura. Então muita gente imagina que Deus é assim. Ele pensou em nós. Era o momento que ele estava namorando. O auge de Deus foi ter criado a gente. Do tipo, Deus se orgulha. O orgulho que Deus tem é ter criado nós. E aí ele não vai conseguir ficar longe de nós. Porque se ele ficasse longe de nós na eternidade, ele ficaria com uma profunda depressão. Ele, sei lá, ele ia sobrar para ele ouvir Milton Nascimento tomando uísque. Era o que sobraria para Deus. Seria mais ou menos esse o mundo que Deus viveria. Aí tem gente que nessa hora fala, nossa, não gostar de Hitler, tudo bem, não gosta de Milton Nascimento. Não é que eu não gosto, só... Coração de estudante. Bom... 2, a primeira teoria é essa, Deus vai salvar todo mundo. A segunda é, Deus vai salvar quem quiser ser salvo. Não vai salvar todo mundo. Ele vai salvar quem quiser ser salvo. Só que essa teoria também traz um outro problema. Porque a pessoa, para querer ser salva, ela precisa ter algumas informações. Quer ver só? Como é que é o céu? Alguém aqui sabe dizer como é que é o céu? Alguém aqui foi lá e voltou com fotos? Porque tem aqueles relatos da pessoa. Tem um relato de uma pessoa, que é uma mulher, que ela disse que foi para o inferno 15 vezes. Eu falo, gente, mas que mulher ruim. Mas vai ser ruim assim lá no inferno, porque a pessoa morre 15 vezes. E 15 vezes vai para o inferno? Olha, imagine. E eu penso, se a pessoa foi 15 vezes para o inferno e o capeta devolveu... Imagina o capeta falando, não, aqui não. Aqui a concorrência, não dá. Não. Imagina, fica uma coisa louca. Então aquela coisa, uma pessoa que foi para o céu e trouxe fotos, alguma coisa assim, um documentário. Porque se alguém chega para você e diz assim, vamos viajar? Você não responde simplesmente, vamos. Se alguém chega para você e diz assim, vamos viajar, qual é a pergunta que você faz? Para onde? Porque dependendo de para onde a pessoa vai, a resposta é não. Há alguns lugares que eu não quero. Aí o pessoal diz assim, não, vai ser salvo quem quiser ser salvo. Isso é muito complicado, porque o ser humano não conhece muito bem essa coisa de céu e dizer, eu quero, mas tá bom, eu quero, mas você quer qual céu e de qual jeito?
Porque se for do jeito X, ok, e se for Y, ok também. Porque, claro, quem diz que vai ser salvo quem quiser, está pressupondo que aquele que quer tem uma ideia clara do jeito que vai ser. Muito embora a Bíblia não traga um relato detalhado de como vai ser. Uma outra coisa, a terceira, Deus vai salvar quem quiser, mas se esforçar para ser salvo. Então não tem só que querer, tem que se esforçar. É uma teoria também interessante, mas que traz alguns problemas, que é o seguinte. Vamos analisar pecado, vamos tentar medir pecado. Diz aí para mim um pecado que você acha assim, esse pecado não dá. Esse pecado tem que ir para o inferno mesmo. Diz aí um pecado daquele que você fala, não, esse daqui, ó, não tem como negociar com isso. É um pecado daqueles que, nossa, não dá. Diz aí. Um assassinato. Alguém poderia dizer, ó, assassinato. Um assassino deveria ir para o inferno, porque a gente poderia até pensar assim, bom, de quem que ele tirou a vida? Porque se ele tirou a vida de alguém que eu gosto, ruim. Se tirou a vida de alguém que eu não gosto, legal. Mas, hoje de manhã, quando eu fiz essa pergunta, a primeira resposta foi assim, pedofilia. Pedofilia é o tipo de pecado que eu acho que todo mundo vai dizer, realmente, não dá. Complicado lidar com isso. Mas diz aí um pecado que você diz assim, esse aqui não dá para ir para o inferno com esse pecado. Diz aí um pecado como esse. Ninguém? Ninguém quer confessar? Uma mentirinha. Uma mentirinha é legal. Quem nunca? Brasil, olha aí. Quem aqui nunca soltou aquela mentirinha light? Quem nunca? Aquela mentirinha para proteger, aquela coisa toda. Hoje, no culto da manhã, foi justamente esse exemplo que a gente recebeu. Não vou falar quem, porque aí fica chato, né? Aí o Job falou assim... Quando, por exemplo, a sua esposa pergunta assim, essa roupa tá legal? E você fala, tá. É uma mentirinha daquele tipo assim, que a gente até brincou com isso, porque imagina você chegar no céu, aí você chega lá na porta do céu, tá lá São Pedro, no imaginário popular aí São Pedro olha lá e fala assim, fulano, vai pro inferno. Mas por quê? Não, vai pro inferno, tá aqui que você vai pro inferno. Não, mas Senhor, eu nunca matei ninguém. Não matou mesmo. Eu nunca roubei. Não roubou mesmo. Eu nunca tive nenhum pensamento impuro. Não teve mesmo, realmente. Mas eu estou vendo aqui. Lembra aquele dia que a sua esposa perguntou se estava bem vestida? Tem a foto dela aqui do lado. Não estava, não. Você deixou a sua esposa sair desse jeito? Não dá. Até, você fez uma maldade tão grande que até o capeta está falando aqui, não, devolve igual aquela mulher. Devolve junto com a mulher lá, porque não dá. Qual seria o limite entre esse pecado não dá e esse aqui? Veja que ficaria tudo nas mãos de quem de novo? Nas nossas mãos. Ficaria a gente definindo, esse pecado aqui passa, esse pecado não passa. É complicado porque quando a gente começa a dialogar a partir desse pressuposto, a gente nunca chega a lugar nenhum. E aí o céu vira assim desculpa a expressão, vira uma casa da mãe Joana. Em que quem define sou eu, quem fala se vai ou não vai sou eu, tudo de novo baseado, segundo a cultura em que nós estamos inseridos, em mim mesmo. Ou tem a quarta teoria. A quarta teoria eu já quero avisar, é a menos legal. Já vou avisar que é a menos legal, mas tem uma dica que eu queria dar para você sobre a Bíblia. Geralmente quando você tiver uma teoria, a menos legal para nós é a correta. Geralmente na Bíblia é assim que funciona, pelo menos humanamente falando. E a quarta teoria é, Deus vai salvar quem Ele quiser. E agora complicou pelo seguinte, quando eu digo a frase, Deus vai salvar quem Ele quiser, a primeira coisa que a gente pensa, isso não é justo. Isso não é justo. Mas aí eu quero fazer a seguinte pergunta, não é justo por quê? Nós precisaríamos estabelecer algumas questões. Primeiro, se o céu existe, quem é o dono? Deus. Se o céu existe, quem criou o céu? Deus.
E, consequentemente, o inferno, em tese, ele também. Quem criou, sei lá, todos os referenciais morais e éticos da Bíblia? Deus. Quem criou todas as regras existenciais de uma vida cristã, segundo o que a Bíblia diz? Deus. Tem muita gente dizendo assim, Deus pode fazer o que Ele quiser. Se a Bíblia está certa, quem criou o cosmos? Foi Deus. Quem estabeleceu os planetas, as galáxias? Foi Deus. Quem estabeleceu o movimento de translação e rotação da Terra? Foi Deus. Ou seja, algumas pessoas dizem assim, Deus pode fazer o que Ele quer, Ele só não pode mandar na minha vida eterna. Quanto a isso, aí Ele não tem controle, porque nessa parte mando eu. Ele pode, como a gente acabou de dizer, comandar rotação e translação que define estações, dias, noites, horário de plantar, de não plantar, chuva. Ele pode definir tudo sobre todas as coisas. Mas Ele não tem o direito de definir sobre a minha vida. Por quê? Quem Ele pensa que é para definir sobre a minha vida? Deus. Sim, porém, que Deus é esse que simplesmente vai definir quem é e quem não é? Eu sei que na sociedade em que nós estamos vivendo, isso fica extremamente complicado de lidar. Porque nós estamos mexendo com uma parte que é essencial à cultura, a celebração do indivíduo. O indivíduo como alvo, o nosso bem-estar como alvo. Aí quando a gente diz, simplesmente Deus está estabelecendo a vontade dele, isso soa para nós assim, peraí. Deus não está levando em consideração, em primeiro lugar na história, o meu bem-estar, mas a vontade dele, eu já avisei desde o começo. A quarta não é a mais legal. E aí então Jesus recebe essa pergunta, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Veja como Jesus vai responder isso. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí, não caia na armadilha de olhar para esse texto e pensar assim, viu? Tem a ver com esforço, porque o texto não acabou ainda. Mas, antes mesmo de continuarmos o texto, deixa eu olhar para essa frase só e dizer o seguinte. Esses que tentarão entrar e não conseguirão, eles não conseguirão porque não se esforçaram o suficiente? Porque poderia ser isso, do tipo, olha, eu sei que você tentou, mas, olha, não deu. A gente precisava aqui de uma nota 5, e você tirou 4,8. Então, mas Deus não dá para arredondar? Não dá para arredondar. Deus é um professor que não arredonda. E se for assim, imagine, vamos dizer que Deus estabeleceu, tem que ter o mínimo necessário aqui. Então é a nota 5. Você já pensou que Deus então deveria deixar para fora quem tirou 4,99? Então nós iríamos dizer que pessoas de 4,99 estão no inferno. Porque olha, você se esforçou, mas é 4,99. E está lá no programa, está estabelecido, é 5. Se não tem 5, você passa digital, abre um tobogã, você cai no inferno na hora. Não dá, é o programa, está ali, já está ali. Mas há pessoas de 5,00, que são 0,01 melhores que essas outras, que estão lá no céu. Aí você pode dizer, mas essa pessoa é 0,01 melhor. Talvez, sei lá, o que definiu se a pessoa foi salva ou não, é que aquela de 4,99 teve um domingo que ela maneirou no macarrão e não foi para o pecado da gula. E a outra pessoa, naquele mesmo domingo, ela olhou uma picanha e falou, vou comer inteira. Aí uma pessoa está no céu porque maneirou no macarrão, e a outra não está porque comeu a picanha. Pergunta, isso é justo? Parece adequado para você? Então a pergunta é, esses que não conseguiram entrar pela porta estreita, eles não se esforçaram o suficiente ou não entraram porque são incapazes? E a pergunta então que nós precisamos fazer é, quem é capaz? Vamos fazer um exercício entre nós. Se a nota de corte é 5, então você teria que fazer um equilíbrio. Para cada má ação sua e mau pensamento, você teria que ter uma boa ação e um bom pensamento.
Ok? Vamos equilibrar as coisas. Lógico que se de repente uma má ação é um assassinato, a boa ação que poderia equilibrar isso seria o quê? Sei lá, gerar um filho, uma coisa assim. Não sei, uma vida nova. Para uma mentira, o que seria adequado para você cortar o efeito devastador da mentira? Confessar a mentira? Sei lá, ir para pensamento. Porque a gente tem que colocar os pensamentos na jogada aí, porque Deus conhece o nosso coração. No entanto, vamos ser sinceros. No fim do dia, quem acha que está com conta no azul? Se for colocar numa balança todos os pecados, maus pensamentos, tudo que você pensou ali de ruim e tudo que você pensou de bom. No fim do dia, juntando tudo, quantos dias na vida até agora você fechou no azul? Quem está devendo literalmente até a alma? Porque, pensa, se é uma questão de equação matemática, mas se eu me esforçar, tem que ter uma nota de corte aí. Porque senão Hitler poderia dizer, não, eu até matei, mas foi com a melhor das intenções. E a gente vive uma cultura que diz, não, importante, a sua intenção é boa. Imagine Hitler falando, não, eu matei os 6 milhões de judeus lá, mas era com uma boa intenção. Qual? Eliminá-los. Mas se vale... Mas espera aí, se cada um tem a sua verdade, por que ele não pode ter a dele? Porque só vale a verdade que é nossa? Aí você fala assim, não, mas as minhas verdades nunca prejudicam ninguém. É mesmo, Madre Teresa? Sério, estamos diante do novo Jesus? Porque eu tô cheio de ações aparentemente boas, recheadas de péssimas intenções. Ou você não? Todo mundo tem isso. Sabendo disso, veja o que Jesus vai dizer, porque Jesus sabe, nesse momento eles estão dizendo assim, então vamos esforçar, porque se eu me esforçar vai dar certo esse negócio. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá. E aqui vem a resposta do porquê eles tentaram entrar e não conseguiram. Porque o que o Senhor vai dizer para eles? Eu não conheço vocês, e eu nem sei de onde vocês são. Nós não estamos falando de um Deus que tem amnésia e não conhece todo mundo. O que está em jogo aqui não é a onisciência de Deus, se ele sabe ou não sabe todas as coisas, ou conhece. Porque se você perguntar para Deus o nome, CPF, RG, endereço, tipo sanguíneo dessas pessoas, ele vai dizer tudo a respeito dessas pessoas. Mas o que está em jogo aqui é Jesus afirmando claramente que há pessoas que Deus não conhece, porque simplesmente não os reconhece como filhos, eles não fazem parte da família da fé. E quem determina quem faz parte da família de Deus não somos nós, é o próprio Deus. Pais geram filhos e não filhos geram pais. Essa é uma regra que está estabelecida na natureza desde que o mundo é mundo. Pais geram filhos, filhos não geram pais. Filhos não determinam quem são os seus pais. Pais, quer gostem, quer não, estabelecem essa relação com seus filhos. Ele, porém, responderá, eu não conheço, eu nem sei de onde vocês são. Veja o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, o que determina a salvação é a relação familiar que nós temos. Se você é meu filho, você faz parte da casa e você entra. Se você não entra. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia determina quem é e o que precisa para ser filho. A Bíblia diz assim, se você reconhecer Jesus, reconhecer quem Jesus é, acreditar no que ele fez, principalmente com relação à morte substitutiva no nosso lugar, a ressurreição vencendo a morte. E se você confessar isso, então você será salvo. Então você faz parte da família da fé. Não tem a ver com o que você faz antes. Porque, pensa bem, se é por esforço, como é que a gente explica o ladrão na cruz indo para o céu? Você não tem explicação. Tem um cara sendo crucificado com Jesus, aí ele simplesmente olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus diz o que para ele? Em verdade te digo,
hoje estarás comigo no paraíso. Pergunto, o que esse cara fez? Qual foi o esforço dele? Ele apenas fez algo importante, ele reconheceu quem Jesus é. E ele reconheceu que quem manda em quem vai entrar e quem não vai entrar é ele. Então resta o que para a gente? Simplesmente olhar para Deus e dizer, Deus, tem misericórdia na nossa vida. Tem misericórdia de nós. E aí, diante disso, simplesmente o Senhor olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero. Tinha um outro cara do lado, porque eram dois sendo crucificados ali com ele. E o que aconteceu com o outro? Nada. Não reconheceu quem Jesus era, e simplesmente ele recebe a consequência natural dos seus atos pecaminosos. Aí Jesus então vai dizer mais no texto. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Essa parte para quem é crente pega, porque Jesus está dizendo, naquele dia, inclusive, as pessoas vão dizer assim, mas como é que o Senhor não está lembrado de nós? Nós comemos com o Senhor. Quando a gente fala em igreja, em comer e beber com Jesus, o que você lembra? A gente lembra de ceia. Imagine a gente dizendo para Jesus, mas Jesus, você está dizendo que não me conhece? Eu frequentei a igreja, eu comia do pão, bebia do cálice. Como é que é isso? Eu me sentava na mesa com o Senhor. E ensinaste em nossas ruas, eu estava lá. Sabe aquela série lá? Eu participei da série. Mas ele responderá, eu não conheço, eu não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Quando nós falamos sobre salvação, nós estamos falando sobre algo importante para a nossa vida. Nós estamos falando sobre algo que nós não deveríamos brincar e relativizar. Por isso, quando nós dizemos numa igreja, a salvação é pela graça, e nós precisamos confessar isso, nós não estamos falando apenas de um mecanismo simples, de uma fórmula mágica que vai fazer com que a gente olhe para você e fale assim, você é cristão ou você não é cristão. Nós estamos falando de algo que define a nossa eternidade, por isso é extremamente importante. E cristãos sérios e comprometidos em toda a história nunca brincaram com isso. No entanto, nós vivemos numa época em que as pessoas simplesmente amansam o discurso, porque endurecer discurso não vende, não dá dinheiro. Eu vou falar, por exemplo, sobre essa coisa, deixa eu explicar algo antes para poder criticar depois. Senão a gente coloca tudo no mesmo balaio e não é justo. Quantos aqui já ouviram falar de coach? Porque como que começou essa história de coach? O que é um coach? O coach começou como um cara que treina você, para extrair de você o melhor, pensando em disciplina. Então, como é que um bom coach funciona? Ele vai chegar para você e ele vai dizer assim, me dá a sua agenda, me fala tudo o que você faz, como você faz, com quem você faz, onde você faz. Ele vai olhar aquilo e vai pegar os seus pontos falhos e vai dizer, se você continuar fazendo isso, você não vai virar. Eu estou olhando aqui para a sua agenda e você, ao invés de trabalhar, 10 horas por dia, você descansa 16 horas por dia, nas outras 8 horas você dorme. Então, enquanto você ficar fazendo isso, o coach, a ideia de coach, a palavra vem disso, é de cocheiro. Lembra cocheiro? A coisa antiga. O que o cocheiro faz? O cocheiro ele dá uma chicotada no lombo do cavalo e vai, é para cá, é para lá. O coach é o cara que senta com você e vai dizer assim, enquanto você ficar fazendo desse jeito, vai ser ruim, vai dar desgraça. No cristianismo a gente tem a figura do mentor. O mentor é aquele cara assim, ele senta, ele ora com você, ele é mais um paizão. O coach não, o coach é o cara que fala assim, se continuar essa baixaria aí, não vai dar certo. Agora, num mundo como o nosso, em que as pessoas estão dodóis, o que virou coach? Você recebeu esses vídeos de coach? Um vídeo legal que dói, que vídeo maravilhoso. Reúne um monte de marmanjo que não tem o que fazer. E aí fica repetindo assim, eu vou conseguir. Vai conseguir o quê? Vai conseguir o quê, amado? Eu vou conseguir. Diga aí, eu vou conseguir. Bate no peito de quem está do seu lado e fala que ele vai conseguir. Vai conseguir! Eu mereço! Eu mereço o quê? Vamos estabelecer aí o que eu mereço, porque agora o coach virou aquela coisa assim, discurso para agradar você. Quem aqui gosta de ir ao médico? Ninguém, né?
por que as pessoas não gostam de ir ao médico? Porque sabe o que acontece? Você vai para o médico, ele descobre alguma coisa. Eu não estou dizendo que o médico inventa, ele descobre. Você vai para o médico, ele pede uma desgraça, ele fala assim, vamos fazer um check-up? Fala, não precisa. Não precisa, tá ruim. Aí, o que acontece? Ele faz o check-up. Alguém aqui já ficou com aquela tensão pré-exame? Você vai abrir o exame e você pensa, meu Deus do céu, e agora? Vamos ver como é que está o colesterol, atenção! Traz uma porção de torresmo! A gente não gosta de médico porque o médico ele quer descobrir as coisas. A gente devia ir para o médico que ele olha para você e fala assim, você vai conseguir. Imagine, você vai para o médico, aí o médico chega, olha para o seu exame e fala assim, olha, você está com câncer. Sério, doutor, você está com câncer. É de pâncreas. Eu não sei quanto sabe, o câncer de pâncreas é aquele tipo de câncer assim, assina rápido os documentos que tem que assinar, porque acho que tem alguém que vai acertar as contas com Jesus. Aí ele fala assim, mas não tem problema. Você vai conseguir. Mas doutor, eu não tenho que tomar nada. Bate no peito. Bate no peito e diz, eu sou vencedor. Mas, doutor, o senhor tem certeza? Isso aí é um tratamento experimental. Aqui nós somos o Dr. Coach. Aqui nós vamos dizer que você consegue, você vai vencer. Mas, doutor, e o pâncreas? Vamos pensar nisso. Vamos focar no positivo aí. Vamos focar no positivo. Veja bem, o seu pâncreas está ruim, mas seu estômago está uma maravilha. Vamos focar no estômago. Tá, mas o que eu faço? Limonada. A limonada faz bem? Faz bem. Sua avó não falava que faz bem? Se vó falou, é limonada e chá de alho. Tomou uma limonada e um chá de alho, olha, mas doutor, eu vou sarar? Não vai sarar, mas vai morrer sem tosse. Eu arrisco dizer que no mundo que a gente vive, esse médico ia ter muito paciente. Porque o cara ia falar assim, olha, aquele médico é bom. Ele foi lá e ele falou as coisas que eu queria ouvir. Médico bom não é médico que fala as coisas que a gente quer ouvir. Médico bom é aquele que diz a real. É aquele que fala, você tem um problema, e se você não tratar esse problema vai piorar, e vai trazer um outro problema com um outro problema. Eu tenho pavor, eu sei que há pessoas que trabalham aqui nessa... Eu tenho pavor a dentista. Meu Deus do céu, eu não sei como é que alguém, em sã consciência, pode admitir trabalhar o resto da vida com aquele barulho. Essas pessoas não são normais, não são normais. Quando eu vou ao dentista, eu falo, eu quero duas coisas, silêncio e anestesia. Duas coisas, eu não abro a boca, nós vamos fazer só uma avaliação, anestesia. Aquilo é uma mesa de tortura. E aí você vai lá e você fica pensando assim, não tem nada, por favor, não tem nada. Aí a pessoa fala assim, olha, achamos um negocinho aqui. Não, língua, achou a língua, temos. Não, nós vamos ter que ver Eu lembro, contando aqui um testemunho, um dia que eu fui no dentista, meu Deus, que maldoso. Ele falou as terríveis palavras. E quais são as terríveis palavras? É canal. Quase que eu perguntei, SBT, doutor? É SBT? Eu prefiro mais assim, a Band mesmo. É canal. Que coisa insuportável. Eu queria um dentista que, não importa se você está perdendo a boca, ele fala, não, tranquilo, vai em paz. Você consegue, você é um vencedor. Não é simplesmente o que a Bíblia faz com a gente. A Bíblia está longe de fazer isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia é graciosa em dizer, é fácil se livrar desse mundo complicado que coloca todo o peso, inclusive da salvação nas suas costas. Porque, gente, a gente não aguenta. E não fomos feitos para suportar o peso de que a salvação depende de nós. Ninguém dá conta de viver assim. É uma questão de tempo para a gente ficar esquizofrênico. Porque imagine, se a salvação depende de nós, quantas vezes você já ganhou e já perdeu essa coisa? Então hoje, você vai fechar o domingo, salvo ou perdido? E a segunda-feira? E a terça-feira? Não dá para viver assim. A Bíblia nos convida a viver de uma tal forma em que nós confiamos em Jesus para a nossa salvação. É muito melhor viver assim. É muito mais gracioso viver assim. Dizer, Jesus, eu confio no Senhor. A minha salvação está em suas mãos. A minha vida está em suas mãos. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho está em tuas mãos. Eu confio no Senhor.
E como eu confio no Senhor, eu quero viver a partir dos parâmetros que o Senhor estabeleceu, não para conquistar a aprovação do Senhor, mas para demonstrar a minha gratidão. O texto continua: ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. A questão é, não se acomodem com a salvação. A salvação graciosa nos desperta, ao invés de nos deixar letárgicos. A consciência da salvação faz com que a gente viva uma vida em que nós não queremos mais ser os mesmos. Só que nós não somos mais os mesmos porque nós queremos alcançar o favor de Deus. Porque aquela história de graça alcançada é uma grande mentira. Porque se a graça precisa ser alcançada, ela não é graça, é merecimento. Graça que foi alcançada não é graça. Graça alcançada é prêmio. Graça é graça porque simplesmente a Bíblia diz: você não merece e Deus lhe deu um presente. Mas agora viva a partir do presente que Deus deu para você e não como se simplesmente Deus não tivesse feito absolutamente nada. Agora, de novo, esse Jesus não vende. Porque numa época de coach para alegrar o nosso ego, ouvir isso numa mensagem cristã é extremamente desgostoso. Porque pega as nossas feridas e principalmente pega os nossos vícios com os quais nós nos acostumamos e simplesmente Deus vai dizer de cada um deles: está errado, está errado, está errado. Não é assim, não é assim. Tem a ver comigo, não com você. Eu sou o centro, você não é o centro. Mas daqui a pouco nós vamos acabar o nosso culto, nós vamos sair e a cultura vai dizer o quê? Não, é você, é você, é você, tem a ver com você. Isso faz com que a gente se depare com a Bíblia, por exemplo, quando vamos abrir em casa, e a gente olha para alguns textos como esse e pensa assim: ah, mas e eu? Mas e eu? Mas e eu? No entanto, primariamente, a Bíblia não tem a ver com a gente, a Bíblia tem a ver com Jesus. A Bíblia é sobre Jesus e fala para nós, e não o contrário. E quem compreende a ação de um Deus que salva, não consegue mais viver como se Deus não salvasse. E passa a viver de uma forma que contar sobre isso, fazer missão a partir disso, é algo natural. E para mim, no fim das contas, isso é extremamente libertador. Sabe por quê? Porque tem uma coisa maravilhosa que ninguém vai arrancar de nós. Daqui a pouco você vai para sua casa. O que você faz quando você chega de um culto no domingo à noite? Quem geralmente sai daqui no domingo à noite e vai comer alguma coisa? Ou em algum lugar ou em casa? Todo mundo vai comer alguma coisa? Desde, sei lá, o pessoal mais light que vai comer uma saladinha leve para não pesar muito, para não dar pesadelo, porque o pessoal fala assim: não, se você come muito à noite, dá pesadelo. Esse pessoal nunca dormiu com fome. Porque dormir com fome dá pesadelo, meu Deus. Ou então pessoas felizes que vão comer um torresmo. Aquele manjar dos deuses. E aí a gente dá aquela enrolada até que vai para a cama. Você vai comer daqui a pouco. E sabe uma das coisas maravilhosas a respeito da salvação pela graça, que não depende de nós? Você está comendo, Deus está olhando para você, e Ele está feliz. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê a imagem do Filho dEle. Aí você vai colocar sua cabeça no travesseiro à noite, e pensar assim: se eu acordar amanhã, Deus está feliz comigo. Se eu morrer de madrugada, Deus está feliz comigo. E amanhã você acorda, segundona. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: Deus está feliz comigo. Porque não depende de mim, depende dEle. E pense o quanto isso vai tirando de peso e de estresse da nossa vida. Porque quando a gente vive nessa cultura, dizendo que tudo depende de nós, você tem que fazer tudo para agradar os outros. Amanhã, quando você for acordar para ir para o trabalho, dificilmente, se você estiver envolvido pela cultura, você vai pôr uma roupa que você gostaria de pôr. Você vai pôr uma roupa pensando o quê? O que as pessoas vão pensar dessa roupa? Não é assim que a gente vai vivendo? Aí você vai parar para almoçar amanhã, você não vai fazer o prato que você gostaria de fazer. Você vai fazer um prato o quê? Vou fazer um prato pensando no que as pessoas que estão aqui à volta vão pensar. Porque se eu fizer o prato do jeito que eu gostaria, nossa, as pessoas vão pensar mal de mim.
E aí você não vai falar as coisas que você gostaria de falar, porque o que as pessoas vão pensar? Pessoas que vivem pela graça são educadas, não falam o que pensam, porque não é educado falar o que pensa, mas elas não pensam a partir da aprovação dos outros. Elas simplesmente reconhecem: Deus me ama. Deus está feliz comigo. E quem tem a felicidade e a aprovação de Deus, não precisa ficar se vendendo pela aprovação de mais ninguém. Simplesmente faz o que deve ser feito por gratidão no coração e não por pressão. Viver assim é muito melhor. E é isso que Deus oferece para nós. É isso que Deus oferece para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, tira o peso. Tira aqueles 6 sacos de arroz das costas e vai viver em paz. A porta é estreita? É. Mas um dia Jesus disse assim: eu sou a porta. Então não tem a ver com o nosso esforço em passar por ela. Tem a ver com simplesmente subir no lombo de Jesus e vamos embora. Nós vivemos por Ele e para Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Esse é aquele tipo da mensagem, eu não sei contar você. É aquele tipo da mensagem que bate na gente, mas que depois a gente diz assim: doeu, mas eu aprendi a lição. Que também é uma coisa muito complicada de dizer. Quantos aqui levaram aquelas palmadinhas do pai e da mãe quando era criança? Só para saber aqui. Aquela reprimenda. A varinha de marmelo. Havaiana 37. Havaiana 37, que maravilha. Dizer isso no mundo hoje, que coitado das crianças. Né? Alex. Vamos orar pelo Alex. Estava conversando com os meus pais esses dias. Eu não vou dizer o que eu aprontei. Mas eu sei que eu aprontei. Eu lembro que eu aprontei um negócio. Eu tentei passar uma pessoa para trás. Eu acho que eu tinha 11, 12 anos. Eu falsifiquei um negócio tentando passar uma pessoa para trás. Meu pai descobriu. Eu levei uma bronca. Dessa vez eu não apanhei, mas eu levei uma bronca daquelas. Aí meu pai falou assim: agora você vai na casa dele, vai dizer o que você fez e vai devolver o que você pegou. Mas você vai fazer isso? Eu acho que a negociação era assim: vai sem apanhar ou apanhando. Aí eu pensei, tá bom, vou mais sem apanhar mesmo. Era mais ou menos o meu pai estava dizendo: você vai sozinho ou eu vou junto? Eu pensei, não, vou sozinho. Eu nunca mais falsifiquei nada na minha vida. Mas hoje eu penso o seguinte, com toda seriedade: talvez esse fosse um daqueles momentos da vida que definiram se eu era um ladrão ou não. E a postura assertiva do meu pai definiu isso. Agora, disse eu gostei de ir lá com a cara lavada confessar o que eu fiz? Claro que não. E fiz isso do jeito que deveria fazer? Também não. Mas fiz. Fui lá e devolvi e falei: tá aqui, sim, bom, vamos que vamos. Quantas vezes eu fiz isso de novo na minha vida? Nunca mais. Nunca mais. E eu estou lembrando dessa história porque acho que o mês passado meu pai lembrou dessa história. Meu pai chegou: você lembra? Eu falei: lembro, acabou o assunto. Lembro, não quero mais falar sobre isso. Lembro e chega. Deus é extremamente gracioso em fazer isso com a gente. Lembrar a nossa condição, mas também dizer: tá vendo, é por isso que não depende de você, depende de mim. Então vai embora para casa confiando em mim, não em você. Não caia. Entre legião urbana e Bíblia, fique com a Bíblia. Legião urbana vai dizer: confie em si mesmo. A Bíblia vai dizer: não faz isso não, isso dá ruim. Confie em Jesus. Ele sabe o que faz com a nossa vida. Que Deus os abençoe.
Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a vivermos pela graça todos os dias, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.